Oi, hoje eu quero compartilhar contigo uma dúvida que eu tinha no meu coração e eu carreguei essa dúvida no meu coração por muito tempo. A minha pergunta era assim: quando eu ouvia falar que Jesus morreu por mim na cruz, eu ficava pensando, bom, morreu na cruz, mas morrer, ele ia ter que morrer igual. Se fosse por mim ou não fosse por mim, todo mundo morre, não é verdade? Então eu pensava, depois eu ouvi falar que mais pessoas morriam na cruz, né? Porque na época de Jesus, até fala na própria Bíblia que foi crucificado um à direita e um à esquerda, e naquele momento tinha muitas pessoas penduradas na cruz. Então eu achava que, ok, eu não conseguia ter a gratidão, não conseguia ter o entendimento, compreendia o amor meu por ele, o que é que diz arrependei-vos, né? Eu tinha me arrependido, eu cria que ele perdoava os meus pecados, mas crer que ele morreu por mim na cruz, ou morreu, eu não achava isso assim muito grande coisa, para ser bem sincera, né? E até que um dia, não demorou muito, Deus abriu os meus olhos para compreender uma passagem da Bíblia. E é sobre essa passagem que eu quero compartilhar contigo. Eu não sei se isso chegar a passar na tua mente, como passava na minha, mas se não passar na tua, de repente tu vai conhecer alguém que tenha ou carrega essa dúvida, então tu vai poder compartilhar, porque a palavra de Deus, ela traz, é o que traz a liberdade, né? É o que revela também quem é Jesus. A informação maior vem pela própria palavra. Então eu quero compartilhar. Tá em mais lugares na Bíblia, né? Mas aqui eu vou ler o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 29. E, aliás, eu já vou ler desde o versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Então o título que é colocado sobre esse versículo chama-se o Monte da Transfiguração. O que é a transfiguração? Jesus foi transformado, o corpo dele, as vestes ficaram brancas, e o corpo dele começou, como a gente pode se dizer, ficar fluorescente, se desintegrar, sair dessa matéria natural, né? E a Bíblia diz que nesse momento apareceram duas pessoas mais falando com ele, 2 varões, e eles falavam com ele a respeito da partida que ele deveria ter em Jerusalém. E quem estava ali falando com ele era Moisés e Elias. O Elias, ele não morreu. A Bíblia relata que ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo, isso quer dizer, ele não passou pela morte física. Moisés passou pela morte física, né? Ele subiu num monte e de lá ele morreu, só que ninguém sepultou Moisés, ele foi sepultado pelos anjos. A Bíblia tem mais relatos a respeito do corpo de Moisés, mas ele foi tomado pelos anjos. E além do Elias, que não passou pela morte física, tem mais um relato que é de Enoque, que não é um dos 2 que apareceram aqui. Esse relato está no livro de Gênesis, né? E o que diz lá sobre Enoque não é muito, só que ele andou com Deus e conversava e passava o tempo com Deus, que um dia Deus o tomou e ninguém mais achou Enoque. Tem mais uma referência de Enoque no livro de Apocalipse, mas o que a Bíblia relata são, assim, claramente desses 2 que realmente não passaram pela morte física. E Jesus, nesse momento que ele se transfigura, é transfigurado, né? Chegam esses 2 que vieram falar com ele sobre a partida dele que deveria acontecer em Jerusalém. Então ele tomou, nesse momento, conversando com eles, a Bíblia está falando, não fala exatamente mais o que mais tudo eles falaram, né? Mas ela relata dessa conversa, né? E Jesus, e aí logo em seguida em Lucas 9:31, aliás 9:51, diz que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, né? Ele manifestou no semblante
a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, a partir desse momento que Jesus falou, compartilhou com os discípulos que ele deveria ir, ele manifestou no semblante a intrépida resolução. O que é intrépida? Uma resolução corajosa de ir para Jerusalém. E nesse momento eu já fiz assim seguindo os passos de Jesus, tem muitos acontecimentos, mas ele já não foi para nenhum lugar. Ele sai do Monte da Transfiguração e focado para Jerusalém. E pelo semblante teve horas que os discípulos perguntavam, né? Ele passa por Samaria, a Bíblia diz ali também que eles não receberam, por ele ter esse jeito de quem ia para Jerusalém, né? E Jesus então não faz mais nenhuma curva, ele tomou essa decisão e prosseguiu. E aí lá bem mais na frente, já no capítulo 19, no versículo 28, e dito isto, prosseguia Jesus para Jerusalém, quer dizer, ele fez milagres e tal, mas o caminho dele não parou em mais nenhum lugar. Então Jesus entra em Jerusalém, passa por uma semana estressante, é um estresse que nenhum de nós consegue imaginar. Conversas com os fariseus, vai para o templo, limpa o templo, e tem muitos e muitos acontecimentos ali. E o que me chama a atenção é que nessa semana estressante aí que Jesus sabia o que ia acontecer, ele caminha 70 quilômetros, vai até um lugarzinho chamado Betânia, né? E dorme lá. Tem aquela passagem que ele seca a figueira uma noite antes de ir e volta. E eu creio que ele só foi para se aliviar, encontrar alívio, porque ele ficou na casa, né, de Lázaro, de Maria e de Marta, que eram amigos de Jesus. Então, todo mundo sabe que quando a gente está passando por uma situação de muito estresse e muita dificuldade, a melhor coisa é entrar na casa de amigos, né? Jantar, ficar lá um pouco e no outro dia ele volta. E Jesus então enfrentou a cruz, tudo porque ele quis, né? Como nós falamos ali, ele poderia naquele momento ter subido aos céus, poderia naquele momento de transformação ter ido, não ter ficado. E ele resolveu ficar. Ele passou por um estresse tremendo, indo a noite inteira dando explicação para Pilatos, julgamento, foi esbofeteado, quer dizer, a morte de Jesus não foi apenas assim a cruz, né? Quer dizer, o que quer dizer apenas, né? Era ruim o suficiente, mas ele já começou a ser punido pelos nossos pecados, já começou a passar por vergonha, por humilhação, coroa de espinhos na cabeça e zombarias, todo tipo de humilhação que um ser humano pode passar, ele já começou muito antes daquele caminho da via dolorosa até a cruz. E lá na cruz não foi só o natural, a dor física, né? Inclusive eu já ouvi relatos de médicos que dizem que Jesus morreu do coração, porque ele realmente morreu. Quando eles chegaram lá, os soldados chegaram, ele já tinha morrido, eles se admiraram que ele realmente morreu antes do tempo normal, né? E ele ainda enfrentou todo o mundo espiritual. A Bíblia diz que tem uma hora lá que ficou tudo escuro, então os demônios e feras e todo tipo de demônio, o inferno inteiro sai na cabeça deles, né, claro, ter aquele espetáculo de ver Jesus morrendo na cruz. Então ele foi atacado por um mundo espiritual. Segundo o Salmo 22, eram feras terríveis e touros de Bazã. Tudo isso veio contra Jesus, né? E ele permaneceu até o último suspiro, até dizer, está consumado. E quando ele disse, está consumado, ele expirou e foi levado aos céus e ressuscitou, né? Se Jesus não tivesse tomado essa decisão, ninguém ia curar enfermos, ninguém ia curar no nome dele, ninguém ia poder expulsar demônios, ninguém ia poder receber Jesus e receber essa nova vida, como eu falei outro dia, a vida eterna, receber o Espírito Santo dentro do coração. Ele teria uma vida perfeita, ele completou a vontade de Deus, glorificou a Deus, teria subido e não teria tido transformação para nenhum de nós. Então eu entendi que Jesus realmente, ele disse numa outra passagem, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então ele não foi vítima da crucificação, não foi vítima de Pilatos, não foi vítima de ninguém, ele deu a vida dele por mim e por ti.
E hoje é o meu desejo que tu entenda essa realidade assim como um dia eu entendi. Amém?